Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wagner Vanderbroek. Nesse vídeo nós vamos ver como fazer o ponto de equilíbrio operacional, econômico e financeiro em um caso real. E também vamos ver como fazer gráficos no Excel. Bom, então é o seguinte, aqui nós temos um caso de demonstração financeira que foi publicado, por motivos óbvios a gente omitiu as empresas, 2018 e 2019. O 2018 nós vamos resolver, 2019 também eu deixei em branco para que vocês possam exercitar. Então perceba que essa empresa aqui, vamos pegar 2018 por enquanto como referência, ela teve 182.616. Muitas vezes a demonstração financeira aparece em milhares, então nesse caso essa empresa aqui pode ser que seja 182 milhões, ok? Muito bem, mas vamos considerar 182 mil para facilitar os nossos cálculos aqui. Aí nós temos as deduções da receita, que são os impostos e devoluções. Nesse caso específico da empresa, ela tem 20.684, portanto uma receita líquida de 161.932. Aqui é recomendável também que vocês possam fazer análise vertical disso aqui. Então a análise vertical você coloca como 100% a receita operacional bruta e todos os demais itens aqui você divide pela receita bruta e tem os percentuais. Vocês podem ver também como fazer isso em vídeos sobre análise de balanço. Não é o nosso caso, mas é apenas aí uma sugestão. Bom, na análise de balanço, lá vocês vão ver que às vezes aparece o 100% a partir da receita líquida. Para efeito de custo, nós usamos a receita operacional bruta porque os impostos eles variam dentro da empresa por produto. Então, cada grupo de produtos ele tem tributações diferentes. Então, normalmente ele tem um valor médio. Então, digamos que tem produto que tem 18%, outro 12%, a empresa acaba pagando 11,50 alguma coisa, 14 alguma coisa. Até algumas pessoas acham estranho falar, será que essa empresa não está sonegando? Não, porque as alíquotas de imposto são tão quebradas assim, mas é normal porque são produtos diferentes. Então, de CMV, que é uma empresa comercial, nesse caso, a gente pegou o comercial, sobre então o que é empresa comercial e industrial, eu recomendo que vocês olhem a parte final do vídeo anterior explicando sobre isso. Então o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, R$123 mil e o lucro bruto de 38 mil. E os gastos fixos, então, 25.619. Eu estou chamando isso de gasto fixo porque na despesa comercial ou despesa de vendas, eu posso ter uma parcela variável aqui, por exemplo, comissão sobre vendas. Nesse caso, eu teria que tratar então não tudo isso aqui como custo fixo, eu teria que saber qual é o valor disso, mas em geral, nas demonstrações financeiras publicadas, eles não informam esse valor aqui, você teria que ir lá nas notas explicativas tentar extrair essa parcela variável. Então, para fins de exemplo nosso aqui, a gente utilizou então tudo isso aqui como custo fixo. Para o empresário, né, ou para o gestor, ou para o analista de custos, ou para o contador, é mais fácil porque internamente na empresa ele tem esse acesso. Já para o investidor externo, né, o banco, enfim, ele não tem todas essas informações, então ele trabalha com valores aproximados, não são valores exatos. Muito bem, e aí ela está tendo então essa empresa aqui um lucro operacional de 12.940. Veja que essa empresa aqui, depois do lucro operacional, ela tem alguns resultados não operacionais e tem o imposto de renda também, e portanto o lucro líquido de 7.772 aqui. Pois bem, então nesse caso aqui, utilizando esses dados, nós vamos aplicar então na nossa fórmula já conhecida do ponto de equilíbrio. Então eu faço um resumo de tudo isso numa única planilha e veja que eu paro aqui no lucro operacional. Por enquanto, nesse exemplo aqui, nós não vamos nos preocupar com valores abaixo disso, porque nos próximos vídeos nós vamos tratar como fazer o ponto de equilíbrio com o imposto de renda. Muito bem, então veja que aqui fecha a minha DRE, meu resumo do DRE com 12.940. Então, transferindo esses dados para cá, nós fizemos uma análise vertical. Como é que é a análise vertical? Então, veja que eu divido então o 144 por 182 e assim por diante. Tá? Todos os valores serão divididos por 182.616. Muito bem. Então, o meu custo fixo, transferindo para a fórmula, fica 25.619
E eu uso esse percentual aqui, 21,11, novamente, eu recomendo que vocês olhem o vídeo anterior, que vai me dar então um ponto de equilíbrio de R$121 mil, 331,97. Bom, esse é o ponto de equilíbrio ideal? Não, porque ela está tendo lucro, tá? Então, assim, o ideal é vender acima de R$182 mil, se possível. Mas aqui informa que se ela baixar de 182 mil para R$121 mil, abaixo disso ela começa a entrar no prejuízo. Como é que eu sei se está certo esse ponto de equilíbrio? Eu faço uma simulação, então, coloco esse valor aqui embaixo aqui e aplico esses percentuais nesse novo valor. Então veja que de 121.331,97 eu tenho 78,89% de custo variável, uma margem de contribuição então de 25.619, que é exatamente o valor suficiente para cobrir o custo fixo, portanto eu tenho um lucro de zero, né? Bom, para o ponto de equilíbrio econômico, vamos imaginar então que o empresário pretendia então ter um lucro esperado de 15%. Então eu vou usar esse 15% aqui para o ponto de equilíbrio econômico. Como é que fica então? Eu pego o mesmo 25.619, que é o que a gente já conhecia aqui no custo fixo, e vou descontar então dos 21,11% os lucro de 15%, ou lucro de 15% que o empresário quer. Então veja que 21% de margem que ele usa para pagar o custo fixo, só vai sobrar 6,11% de margem de contribuição descontada do lucro. Portanto, então ele tem que vender R$418 mil. Veja o salto que tem. Por que tem esse salto muito grande? Porque a margem de contribuição dele percentualmente é muito baixa. Quanto menor a margem de contribuição, menos capacidade ele tem de pagar lucro percentual. Então, nesse caso aqui, se ele tivesse uma margem de 40% e descontasse 15%, ia me sobrar mais. Então, nesse caso, como é 21% e eu quero 15% de lucro, então ele está sacrificando demais da minha margem e tem um salto de R$418 mil. Então, veja que se eu colocar isso na simulação do nosso DRE, R$418 mil, aplicar os mesmos percentuais, eu chego a 15%, mas a um valor astronômico. Eu tenho um crescimento exponencial aqui das minhas vendas de 182 para 418, mais do que o dobro. Qual é o problema disso? O problema é margem de contribuição baixa e a exigência de lucro muito alto. Então, nesse caso, talvez o empresário teria que contentar com lucro menor, tá? Com 5%. Então, vocês podem simular também com 5% e ver como que fica o resultado disso. Então, veja que o ponto de equilíbrio financeiro nós não calculamos, porque nesse caso aqui nos faltam algumas informações. Por exemplo, dentro das despesas aqui gerais, operacionais, qual é a depreciação que tem? Se eu conseguir nas notas explicativas, normalmente essa demonstração de resultado ela está bastante resumida porque eu estou usando ela como exemplo. Mas vocês vão perceber que nas notas explicativas ele fala das depreciações. Aí eu poderia calcular o ponto de equilíbrio financeiro. Novamente, veja o vídeo anterior como fazer isso. Outra coisa, eu não sei quais são as parcelas de financiamento nesse exemplo aqui. Numa nota explicativa das empresas, talvez eu conseguiria essas informações. Pois bem, então vamos agora à parte final do vídeo, que é falar sobre como fazer o gráfico disso, tá? Para eu fazer o gráfico, eu tenho que simular uma tabela. Eu faço uma tabela pegando o ponto de equilíbrio operacional. Então veja que no ponto de equilíbrio operacional eu peguei 121 mil de faturamento, 121 mil reais e alguma coisa de custo total e 25.619, tá? Então tá aqui os nossos valores que nós pegamos dessa DRE aqui, ó, tá? 121. Como é que eu sei que 121 custo total? Muito simples, soma o custo fixo mais o custo variável. Vocês vão ver que vai bater com 121 mil reais. Muito bem, então primeiro eu começo pela coluna do meio, né? Aí eu faço da seguinte forma. Primeira coisa, eu digo o seguinte: se eu não vender nada, então esse ponto de equilíbrio é com uma quantidade X de unidades. Se eu não vender nada, o que vai acontecer? Eu vou ter o meu custo fixo, que vai ser o meu custo total, eles serão iguais, né? Então, como é que fica isso? Veja só, se eu der um F2 aqui, eu pego só o custo fixo. Nesse caso aqui, eu estou somando custo fixo e variável. Bom, aí como é que eu faço? Eu dobro o meu faturamento, então eu ponho como se fosse 2 vezes o meu faturamento. Então veja que eu tenho 3 pontos de referência: 0, o ponto de equilíbrio, e 2 vezes o meu ponto de equilíbrio. Então veja só, dobrei aqui. Só que o custo total eu não posso dobrar. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dobrar o custo fixo,
dobrar o custo variável, desculpa, e somar com o custo fixo. Então é 2 vezes o custo variável mais 1 vez o custo fixo. Então aí eu tenho, então, portanto, 217.044,93. Então veja que o custo fixo aqui, ele repete nas 3 situações. Então, como gerar gráfico no Excel, provavelmente vocês já sabem, mas a gente não quer entrar em muitos detalhes, só dar as pinceladas iniciais. Vocês marcam esse bloco aqui e colocam a função inserir gráficos, tá? E vocês vão pôr inserir gráficos linear, tá? Em linhas aqui, ó, esse de linhas aqui que vai dar. E ele gera um gráfico, tá? Ele gera automaticamente esse gráfico. Bom, quando ele gera então esse gráfico, ele fica da seguinte forma, ele fica assim, ó. Então você pode também depois formatar as propriedades dele, delimitar que seja assim, olha, eu vou colocar 300 mil. Normalmente o gráfico já dá esse valor máximo aqui, ele encontra qual é o maior valor da tabela aqui, 242, e coloca 242, e fica quebrado, fica feio, e você quer apresentar isso no relatório gerencial. Então você configura aqui, você clica nessa parte aqui, ó, formatar eixo, e você coloca aqui máximo 300 mil reais aqui, ó, você ajusta isso, tá? E na parte de baixo não precisa, porque fica 0 ponto de equilíbrio operacional e 2 vezes o ponto de equilíbrio, tá? Normalmente ele gera isso aqui. Se ele não faz isso aqui, você põe na parte de baixo aqui e você põe então no formatar eixo aqui também o título que você quer usar para a parte de baixo aqui também. Então o nosso ponto de equilíbrio operacional para 2018 então ficou 121.331,97. O que é esse 121.331,97? Ele é valor de venda e também é o custo total. Bom, nesse gráfico aqui também, muitas vezes esse gráfico ele pode sair invertido, ele sai estranho. Fala, pô, mas professor Wagner, saiu tudo invertido aqui, por que ficou tão estranho dessa forma? Então, se está saindo invertido aqui, está ficando muito feio aqui, muito estranho, né? Os valores estão saindo embaixo e esse 0 PO e 2 PO aqui, que na verdade aqui seria anos, por exemplo, quantidade, por exemplo, sim, 0 unidades, 1000 unidades, 2000 unidades. Então, vocês clicam nessa parte do gráfico aqui, no mouse invertido aqui, e vocês vão aqui em selecionar dados. No selecionar dados, vocês clicam em alternar entre linhas e colunas. Então ele joga esses dados para cá e esses outros dados para o outro lado esquerdo aqui. Então ele corrige o gráfico. E aí então nós temos o nosso gráfico aqui com um ponto de equilíbrio. Fala assim, cadê as quantidades? As quantidades são essa aqui, ó, 0 ponto de equilíbrio e 2 vezes o ponto de equilíbrio. Por quê? Porque aqui é uma combinação de produtos aqui. Imagina no supermercado então, eu tenho aqui manteiga, tenho óleo, tenho farinha, tenho uma série de produtos aqui que estão contidos aqui. Então é um ponto de equilíbrio aqui de quantidades relativamente médias, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo. Um abraço.